Vai ser um desafio hoje, né? Eu sei que vocês querem que eu retorne à tarde, né? Mas enfim, eu tenho um desafio enorme. Vamos lá, são 9 páginas aqui que eu escrevi, né? Mas vamos tentar, amém? Se preocupem não, quem tiver com fome, segura um pouquinho aí, se passar um pouquinho, mas eu prometo que não vou deixar me estender muito não, mas o importante é pelo menos concluir nem que seja um pedaço do raciocínio, né? Para não ficar cortado, de forma que depois a gente consiga dar toda a sequência necessária. 46ª paraxá é Kev. Como resultado, o Léo Gama já nos explicou aqui muito bem. É uma paraxá que vai ali do capítulo 7, vocês já podem ir lá abrindo, capítulo 7 no livro de Deuteronômio. Já estamos no último livro da Torá, já estamos caminhando para o final de todas as porções, né, que nós temos. Como o Léo também já disse, são 54, e já estamos na 46ª, e aí finalizando, retornamos tudo novamente, primeira, segunda, e aí damos sequência, e Adonai vai, momento a momento, nos instruindo, nos mostrando. Enfim, eu estudando essa porção, né, lendo ela, e eu pude observar que ela é muito interessante, como todas são, muito interessante. E é justamente quando nós lemos ali no versículo 1 do capítulo 9 de Deuteronômio, né? Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir as nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até o céu. Esse momento justamente é um momento ali que o povo estava às portas, né, de atravessar o Rio Jordão, e o seu líder, tem problema não, pode deixar ligado, eu não me incomodo com as páginas não, está muito calor aqui na frente, vocês não têm noção, amém. O povo já estava às portas de atravessar o Rio Jordão, né, e seu líder, apesar de já ter sido avisado, ali no capítulo 3 de Deuteronômio, se voltarmos às páginas aí, vocês podem ver no versículo 27, ele já havia sido informado por Adonai que ele não entraria à terra prometida, né? E justamente também sido informado que seu tempo nesta terra, neste mundo físico aqui, já estava se acabando. Ele faz questão ainda de continuar alertando o povo para ficar atento, alertando o povo para não cometerem os pecados, alertando o povo sobre todo o erro que eles correriam se não continuassem obedecendo a Adonai, né? Se nós formos analisar, Moisés conhecia esse povo, né? Ele tinha mais do que motivos suficientes para entender que o povo realmente era um povo que muito facilmente se desviaria, é um povo que muito facilmente cederia aos encantamentos e voltaria, cometeria vários pecados. Ele conhecia bem esse povo, né? Muito bem. Mas o interessante é que se nós... Vou tomar água, tá? O interessante é que se nós olharmos para isso, Moisés falando com o povo, aí nós fazemos uma analogia para os dias de hoje. Shabat após Shabat, ele vem, nos ensina. E o que acontece durante a semana? Shabat após Shabat, ele nos ensina, nos instrui, nos orienta, mostra qual é o caminho que nós devemos, mostra qual é o caminho que nós não devemos, e o que nós infelizmente durante a semana cometemos. Obrigado, Rita. Exatamente, nos desviamos. Eu me desviar sem perceber que estou me desviando já é um erro grave, né? E eu me desviar sabendo que estou errado e continuar errando é muito mais grave ainda, porque quando eu aprendo, e se de fato eu entendo, eu não tenho motivo para durante a semana cometer um erro, o qual eu já fui orientado de não fazer. Menino, não bota a mão na frente do forno, que vai queimar a tua mão. O que o menino faz? Mete a mão. Aí não queimou, foi só quentinho, né? O forno ainda não estava quente, né? Menino, tu botou a mão, tu vai se queimar. O que o menino faz? Teimoso, vai lá e tumba, mete a mão.
não somos diferentes. Não somos diferentes, né? E Moisés tinha muitos motivos para saber disso, por entender, ele conhecia muito bem aquele povo que caminhou com ele todos esses anos, né? Ali, Deuteronômio capítulo 7, vamos lá comigo? Deuteronômio capítulo 7, no versículo 1 ao versículo 4, não faz parte desta porção de hoje. Esse texto faz parte da porção de semana passada, que é a porção Vaet Hanan, né, que significa supliquei, que nós aprendemos aqui muito bem, né? Vamos lá? Versículo 1: quando o Eterno teu Elohim te houver feito entrar na terra, a qual passas a possuir, e tiver expulsado de diante de ti muitas nações, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Eterno teu Elohim as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Preste atenção nessa parte que eu vou ler agora. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Mais claro do que o texto está, eu acho difícil, né? Não farás aliança com elas e nem terás piedade delas. Versículo 3, nós vamos ler até o 4. Não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas afastariam o teu filho de mim, para servir a outros deuses, e a ira do Eterno se acenderia contra vós, e vos destruiria rapidamente. A tarefa de Moisés ali, né, estava pertinho de finalizar, né? Mas ele, como quem foi o grande líder que for, ele não larga da sua responsabilidade. Ele não larga, porque lá em Êxodo capítulo 3, versículo 4, ele assumiu uma responsabilidade, ali no evento da sarça ardente, quando Adonai o chama e ele responde: Hinene, eis-me aqui. Ali ele assumiu um compromisso com Adonai. A partir daquele momento, a vida dele não teria outro rumo se não fosse aquele. Ele foi imputado nele uma responsabilidade, porque Adonai o conhecia e conhecia o seu coração. Da mesma forma como todos os outros patriarcas responderam quando Adonai o chamou: Hinene, eis-me aqui. Imagine Abraão. Houve uma voz onde estava, tranquilinho na cidade dele, né? Situação financeira confortável, família tudo redondinha. Tudo bem, a sua esposa ainda não tinha filho, que era Sara, porque ela era estéril até então. Mas ele responde: Hinene, eis-me aqui. Quando ouve a voz, junta tudo e vai. Ele fez o quê? Juntou tudo e foi. Somente obedeceu, né? Como homem, né? Vários foram os motivos que Moisés, mas eu falo aos olhos humanos. Como homem, vários motivos Moisés teve ao longo da sua trajetória para abandonar o povo, por conta dos pecados, da desobediência, dos erros, né? Mas por amor ao Eterno, por conta da sua responsabilidade assumida, né? E como servo, né? É diferente de ser apenas um homem no âmbito físico. Moisés era, acima de tudo, um servo do Criador. Ele amou a Elohim de forma tremenda, que suportou o que ele suportou. Eu não sou capaz de suportar nada do que ele suportou. Se olhar para mim hoje, eu não conseguiria suportar o que ele suportou, encarar o que ele encarou, engolir seco muitas vezes, muita coisa que ele provavelmente teve que engolir, ser chamado a atenção da forma como foi chamado por Adonai, porque com Adonai, né, a conversa ela é reta, né? Não tem muito mimimi, muito desvio, ela é reta. Tu não subirás com Arão, porque pecastes. Simples assim. E ele não subiu, fez tudo o que fez e não subiu com o povo, não pôde atravessar e
entrar à terra. Mas teve um privilégio, que eu não vou entrar nesse mérito, de pelo menos ver, né, Léo? Você que nos ensinou, ele teve pelo menos o privilégio de subir ao cume do monte e contemplar tudo aquilo. Eu posso estar equivocado, mas imagina ele naquela hora. Imagina. Ele não entrou, ok, mas o que isso era importante para ele naquele momento? Adonai, ainda pela misericórdia, permitiu que ele visse, contemplasse. Não é como eu e você sobe no morro e vê umas casas do outro lado, é muito além disso, é algo que talvez a gente não consiga imaginar, a magnitude disso, a grandeza disso, a capacidade que ele alcançou diante de Adonai, para ter esse privilégio de contemplar tudo aquilo que ele trabalhou, suou, para conduzir aquele povo até aquele momento. É algo tremendo. Só do gabarito de um homem como ele foi, e a gente lendo aqui, a gente comprova o que ele foi de fato, não é verdade? Versículo 5: assim, porém, lhes fareis, derrubareis os seus altares, ainda no capítulo 7 de Deuteronômio, tá? Versículo 5: assim, porém, lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortareis os seus bosques sagrados e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. Pois tu és um povo santo ao Eterno, teu Elohim, o Elohim do teu, o Eterno, o teu Elohim, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. O Eterno se afeiçoou de vós e vos escolheu por serdes mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que todos os povos. Versículo 8: mas porque o Eterno vos amava e para guardar, mas porque o Eterno vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, ele vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Versículo 9: saberás, portanto, que o Eterno, o teu Elohim, é Elohim, o Elohim fiel, que guarda, de novo, né, o verbo guardar, guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam, novamente, os seus mandamentos, e que retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com aquele que o odeia, retribuindo-lhe prontamente. Versículo 11, e o último versículo da Parashá, Vaet Hanan, guarda, né, novamente, pois os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. O interessante é que quando nós voltamos aqui, ali no versículo 3, tem que ficar claro para nós que aqui era o seguinte: não se unir ao ímpio. É fundamental esse entendimento. O povo ia entrar numa terra que existiam pessoas ali dentro, que tinham os seus costumes, a sua idolatria, as suas manias, os seus pecados, e eles não podiam, em hipótese alguma, se unir. Tanto que no versículo 5, assim porém fareis, quando entrares ali, né? Derrubareis os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus bosques sagrados e queimareis no fogo as suas imagens de escultura. Aqui ele está simplesmente dizendo: faça uma faxina, entra e faça uma faxina, não habite nessa casa, nesse lugar, com algum tipo de imundícia. É claro para nós isso? Olha a preocupação de Moisés. Nós agora vamos no versículo 12, que é o primeiro versículo da Parashá Ekev. Deuteronômio capítulo 7, versículo 12. Eu vou ler numa outra tradução mais próxima do hebraico, e vocês podem acompanhar aí, capítulo 7, versículo 12. E depois que tiverdes ouvido esses julgamentos,
guardando-os e fazendo-os, Adonai guardará o pacto e o bem-querer que ele jurou a teus pais. Eu vou repetir. E depois que tiverdes ouvido esses julgamentos, guardando-os e fazendo-os, Adonai guardará o pacto e o bem-querer que ele jurou a teus pais. Guardando-os e fazendo-os, Adonai guardará o pacto e o bem-querer que ele jurou a teus pais. Toda essa paraxá, irmãos, é um discurso muito intenso e é muito interessante porque ele é bem vibrante do líder Moisés, né? A todo o povo de Israel. A essa altura e a esse momento, como eu já expliquei, né? O expurgo feito por Adonai, até o presente momento, daqueles que tinham a idade superior a 20 anos, como lá atrás, né, em Números capítulo 14, do 29 a 33, Adonai disse que faria. Até aquele momento, o expurgo já tinha feito, não totalmente, provavelmente, porque ainda havia um período para ser ultrapassado, né? Porque, como foi explicado lá atrás, no evento dos 12 espias, somente 2 teriam esse privilégio de fisicamente adentrar ali a terra prometida, que é Josué e Calebe. Os outros não, acima de 20 anos. Então, isso foi o que? Um expurgo. Adonai foi fazendo uma renovação de todo o povo. Junto com quem morria, morria os seus ídolos, morria suas manias, morria seus desejos, suas vontades, suas qualquer coisa contrária à palavra de Adonai. E ele tinha que fazer isso para cumprir o que ele falou lá atrás, né? E aí, como eu disse, somente 2 iriam entrar lá na trajetória da entrada da terra prometida. E em todo o seu discurso intenso, Moisés acentua a relação existente entre. Em todo o seu discurso, ou em todo o decorrer dessa paraxá, ele fica ali acentuando a relação existente entre a Torá como doutrina de vida e o estilo de viver judaico. Também ele fica ali acentuando entre a felicidade humana e as boas ações, entre a obediência aos mandamentos da Torá como filosofia de vida judaica e a recusa em ficar estagnado, em ficar na inércia. Por quê? Porque a experiência de Moisés ao longo dos anos mostrou, e isso eu friso com muita certeza, que não é nada diferente de hoje, né? Nada, absolutamente nada diferente de hoje, que normalmente uma pequena falta, um pequeno erro é seguido muitas vezes de um erro maior. Que um pecado perdoável muitas vezes precede um outro pecado imperdoável. E aí na consequência qual é? De queda em queda, o abismo. Então a gente precisa refletir sobre isso. Eu não posso cometer um erro que aos meus olhos é simples, é pequeno e é tranquilo, e não procurar me ajustar, mesmo tendo esse entendimento que ele é pequeno, que ele é tranquilinho, não tem problema. Eu tenho que ajustar, porque esse é o primeiro passo para vir um outro muito maior. Porque à medida que eu cometo um pequeno, não me incomodo, cometo um outro um pouquinho maior, eu vou me incomodar menos do que tivesse ajustado o primeiro, e aí eu me incomodo menos. Daqui a pouco eu não vou estar me incomodando com uma situação realmente bem delicada, bem delicada. E o que eu queria chamar a atenção de vocês, por que eu fiquei nesse primeiro versículo por enquanto, né? É que se nós lermos novamente aqui, ó, versículo 12, e é que depois que tiveres ouvido. Esse ouvido aqui é do verbo que nós conhecemos e falamos todo dia. Hoje nós já proclamamos ele no Shaharit, na Minhá, no Arvit, no serviço, em toda a celebração que a casa faz. Vocês sabem qual verbo eu estou falando, né, em hebraico? Em hebraico vocês sabem?
só a fileira da frente e a fileira do fundo. Ah, então falem, Shema Israel, não é? Não fiquem com vergonha de falar. Falar errado é melhor do que não falar, porque aí pelo menos a gente sabe que você está precisando de ajuda, a gente ajuda, não tem problema, entende? Se falar não tem problema, errar é normal, estamos aqui para conversar. E ele é exatamente isso. Então, se depois que tiveres ouvido, não é no sentido só de escutar, é no sentido de entender, de absorver todo o ensinamento que está sendo lhe colocado. Não é simplesmente não ouvir, é não põe a mão aí, menino, que tu vai queimar a mão. Não vou pôr a mão não, porque eu entendi que se eu pôr eu queimo, então não vou pôr a mão não. Isso é o entender após ter ouvido. Não põe a mão aí, menino, tu vai queimar a mão. Não é assim que a gente faz? Não é verdade? E aí que vem um ponto outro interessante. Só nesse primeiro versículo, né, nós temos o verbo Shema, Israel, que é obedecer, entender, né, ouvir. Nós temos o verbo guardar, tanto é que ele fala aqui, está aqui atrás. E depois que tiveres ouvido esses julgamentos, guardando-os e fazendo-os, Adonai guardará o pacto e o bem-querer que ele jurou a teus pais. Só nesse primeiro versículo nós temos o primeiro verbo ouvir, o verbo guardar e o verbo praticar, cumprir. Só nesse primeiro versículo. E o que me chamou a atenção, salvo eu ter contado errado por conta do sono da madrugada, tá? Então me perdoe se eu contei errado. Só dentro dessa porção Kev, o verbo Shema tem 9 vezes, só dentro dessa porção, 9. Guardar eu não sei se eu vou pronunciar correto, chamar, né? É do guardar, chamar, que significa guardar, reter, entesourar na memória, né? E um detalhe importante aqui, toda a nossa conversa aqui, quando eu falo a situação guardar, que também tem o significado de reter, tá? É guardar no sentido do que eu guardo no meu coração, porque aquele que aprende e guarda e não compartilha, peca. Está claro isso? Aquele que ouve e entende, guarda no seu coração e não compartilha aquilo que ele aprendeu, levando a outros aquilo para que outros também possam entender, ele peca, porque ele não pratica o que ele precisa praticar. Então, no sentido aqui é guardar no meu coração tudo aquilo que eu entendi e absorvi, para que eu venha a praticar tudo aquilo que eu aprendi e não corro o risco de errar. Então, guardar, chamar, só nessa paraxá tem 13 vezes. E praticar, cumprir, eu acho que se pronuncia assar, obrigado. Significa fazer, realizar, escutar, trabalhar. Olha que interessante, 22 vezes. 22 vezes. Então, nós precisamos entender em detalhe o que ele vem nos ensinando Shabat após Shabat. Então, após eu ouvir, após eu entender, após eu absorver, após eu imputar no meu coração todos os mandamentos, estatutos e juízos, eu não botar em prática, que sentido fez eu ter entendido e guardado para mim só? Eu tenho que praticar os mandamentos, porque os mandamentos não só nos ensinam para que nós ficamos na inércia, como eu disse lá atrás, ou estagnados. Ele nos ensina para que nós venhamos, além de aprender, passar para outro, ensinar outro, executar vários deles. Sedaká é um belo exemplo, né, pastor? Se eu aprendo, entendo perfeitamente o que significa de Sedaká, guardo no meu coração a importância de ajudar o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro. Quando eu vejo, eu me comovo, eu choro, eu me emociono, mas eu não faço nada. De que adianta eu chorar? De que adiantou eu ter entendido? Eu preciso fazer. Isso é um dos exemplos, né? E aí a gente precisa buscar em detalhes aquilo que Adonai vem nos ensinando, e vamos num passado bem recente, sábado passado. Claro, com certeza alguns não estavam presentes aqui, mas existe um grande número
que estava presente aqui. Eu não vou arriscar perguntar exatamente o que a pastora ensinou, né? Porque talvez alguns não lembrem, mas nos foi ensinado, né, no estudo da pastora de semana passada, entre várias coisas que nós aprendemos, né, súplica, rito sacrificial, qual a diferença, a importância de cada um. Nos foi ensinado isso. Vocês lembram disso, quem estava aqui? Tá, vocês lembram disso, né, que foi ensinado. E também aprendemos ali já no estudo, caminhando para o final da manhã, ou talvez ali já no estudo da tarde, sobre o quanto, eu vou até ler o que eu escrevi aqui para não correr o risco de falar errado. Aprendemos também o quanto é maligno, vou repetir, aprendemos também o quanto é maligno alguém odiar outra pessoa. Estou errado, pastora? Me corrija aí se eu estiver falando alguma coisa que não foi o que eu entendi, tá? Aprendemos também o quanto é maligno alguém odiar outra pessoa. O quanto isso impede de evoluirmos. Não há como ter um relacionamento ajustado com o Criador se há ódio no meu coração por outra pessoa. Correto? Não há. Não adianta eu pelejar para ter um relacionamento com o Criador se eu, no âmbito físico, não estou zerado de problema, não estou zerado de pecado no que diz respeito principalmente a ódio por outra pessoa, que, como ele diz, é sua imagem e semelhança, né? Isso é importante. Por quê? Porque isso nos bloqueia, nos impede, nos atrofia fisicamente e espiritualmente. Fico apenas no âmbito físico, e por mais que muitos não consigam ter o discernimento disso, que é a mais pura realidade, muitos não conseguem discernir isso, né? Mesmo recebendo o alimento mais do que suficiente para que venha a discernir, não há como se ajustar diante da Adonai se isso não for resolvido. E aí eu gostaria que cada um consigo mesmo, tá, reflita aí no fundo da tua memória, busque aí lá no teu passado, ao decorrer de toda a sua vida, né, o que está ou esteve emperrado na tua vida e você não sabe o motivo, e você questiona, mas por que minha vida é emperrado nisso? Eu não consigo me livrar disso. Por que eu tenho esse assunto na minha vida, na minha família, seja lá no meu trabalho, seja lá o que for, que eu não consigo me libertar disso? Esse troço fica ao longo dos anos me emperrando a minha vida. Reflita entre você, converse com Adonai. Alguma pendência tem que ser ajustada aí, algum pecado oculto tem que ser trazido à luz, algo tem que ser ajustado com o irmão, com o patrão, com o familiar, não sei, cada um, eu também não estou dizendo que vocês têm, eu estou dizendo para vocês buscarem na memória, né? Se alguém tem, entenda que se quer buscar um relacionamento com o Criador e assim evoluir na sua vida, né, você tem que resolver isso, tem que entender, buscar o discernimento de que problema ainda precisa ser resolvido, como resolvê-lo e tomar uma atitude de fato e dar o segundo passo, que é ir resolver. E ponto, resolver. Estou com um problema com o Anderson Garrado há muito tempo, porque eu falei alguma coisa que o ofendeu e eu também estava bravo com ele, porque ele retribuiu a minha ofensa, partiu de mim, mas não quero saber. Ele também foi grosso comigo e, enfim, participamos ali, ele na bateria, eu no contrabaixo, aí eu de raiva dele, na hora que ele vai trocar, eu faço questão de dar uma quebrada nele, aí ele, é assim, ele, pumba, me quebra também no baixo, e aí fica aquela birrinha de um com o outro, a birrinha de um com o outro, que não evolui, não cresce, não anda, não sai da inércia, não evolui, e isso vai acabar atravancando a tua vida em outras áreas, atravanca. Se ele vai ou não aceitar as minhas desculpas, é ele com o Criador, que basta é meu coração estar tranquilo, zerado, e eu saindo da inércia. Anderson, pequei contra ti, falei uma bobagem, me perdoa, mas você também tem que pedir perdão para mim, tem que pedir perdão para mim também. Eu falei, mas você também, não é assim, Anderson, me perdoa, 1000 perdões. Beleza, Ulisses, te perdoo. Se é verdade, se ele está sendo sincero ou não, ele com o Criador, eu estou tranquilo,
Eu resolvi uma pendência, nesse exemplo que eu estou citando aqui, com ele, e vou caminhar minha vida, e vou caminhar, vou passar do lado dele, beleza, Anderson? Beleza. Beleza, Anderson? Beleza. Se ele tentar me quebrar da bateria, poxa, ele ainda está com raiva de mim, né? Aí eu tenho que chegar para ele, meu irmão, ainda tem alguma pendência? Ainda tem algo que te incomoda? Me perdoa, me desculpa, me perdoa. Eu ainda estou aborrecido com você, porque você... me perdoa, ponto. Ele com Adonai vai se entender, mas eu preciso entender. Não, já pedi desculpa uma vez, não faço de novo. Ele que se entenda com o Criador, ele que se entenda com Adonai. Eu já fiz a minha parte. Isso não vale de nada, não há sinceridade no meu coração, se eu não tomar uma atitude verdadeira, sincera, que ele olhe no meu olho, nos meus olhos, e eu olho também nos olhos dele, e ele veja a sinceridade em mim. De novo, repito, se ele vai aceitar ou não, é ele com o Criador. Meu coração vai estar em paz com Adonai. Aí eu dou mais um passo e vou subindo, não é verdade? Mas aí eu pergunto para vocês, duas perguntinhas. De que adianta eu proclamar a minha profissão de fé, o Shema Adonai, né? Se não conseguimos de fato ouvir no sentido da palavra que eu quis dizer, de entender, não é verdade? Se eu não guardar aqui dentro e eu não praticar, de que adianta eu proclamar o Shema? É para que os meus irmãos vejam que eu estou proclamando a minha profissão de fé? É para que eu, se tiver em algum momento um visitante que vem nos visitar e está conhecendo a casa, está conhecendo a assembleia, veja, nossa, que bonito o Leomar, o Lando, aquele lá que acho que é Shema, não sei direito, mas eles falam com tanto fervor, que bonito. De que adianta o Ulisses, o Leomar, o Léo, a pastora, ou qualquer um proclamar, se não há sinceridade no meu coração, se não há o entendimento, se eu não guardo isso de fato e não pratico de fato? Porque o Shema é enorme, né? Tem a primeira, a segunda, a terceira parte, né? Inclusive na paraxá passada foi as cenas do primeiro episódio do Shema. Agora nós temos cenas do segundo episódio, né? Na paraxá futura teremos a terceira, não é verdade? Essa, nesse momento, né? Digamos, do segundo episódio, está justamente ali, ó. O primeiro episódio foi lá no capítulo 6, versículo 4, né? Até o versículo 10, 12, 14, se não me engano. Nesse daqui, Deuteronômio eu estou falando, tá? Nesse daqui, o segundo episódio do Shema, desculpe eu estar falando dessa forma, mas não deixa de ser a segunda parte, está lá no capítulo 11, começa no versículo 13, né? Vai até o versículo 21. Isso. Eu não estou lendo. Oi. Tiago, capítulo 1. Qual versículo? 22 ao 26. Tiago, capítulo 1. Antes de 1 Pedro, lá no finalzinho já da Bíblia, né? Tiago, capítulo 1, desculpa, do 22 a 26. Tiago, capítulo 1, do 22 ao 26. E sede praticantes da palavra, isso aí, e não somente ouvintes, exatamente, enganando-vos a vós mesmo. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. É verdade. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a Torá perfeita,
a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realiza. Versículo 26, se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Exatamente. E aí a primeira pergunta que eu fiz, de que adianta, né, eu proclamar o Shema, se eu não entendo o que é ouvir, se eu não entendo o que é guardar, e eu não entendo o que é praticar e cumprir. E aí eu pergunto, e aí vem a segunda questão, talvez, né, porque quando a gente está falando aqui, é natural que na cabeça de vários passem um turbilhão de coisas. Talvez alguém vire e fale assim: Ulisses, você não tem noção quais são os meus problemas, né? São muito mais complexos do que você imagina, são muito mais confusos, difíceis de resolver do que você imagina, não é tão simples assim. E aí, como que eu vou resolver? Talvez alguém pense isso. O Ulisses está falando lá na frente, mas ele não tem noção das dificuldades que eu tenho, dos problemas que eu enfrento, das batalhas, das lutas que eu tenho. Realmente eu não tenho noção, não tem como eu ter noção se alguém me contar, né? Eu sei dos meus, da minha esposa, dos meus filhos, nem todos também, né? Às vezes a gente tem problema e consegue resolver e não compartilha, mas eu conheço os da minha família, o de vocês não. E aí eu queria com vocês em Deuteronômio capítulo 7, olha que interessante isso. 7, versículo 17. Olha aqui, ó. Deuteronômio 7, 17. Talvez digas no teu coração: essas nações são muito mais numerosas do que eu, como poderei conquistá-las? Olha aí, olhando já para a dificuldade, né? Já está partindo para o desafio como derrotado, né? 18, delas não tenhas medo, não deixes de te lembrar do que o Eterno, teu Elohim, fez a Faraó e a todos os egípcios. Viste com os teus próprios olhos as grandes provas e os sinais e as maravilhas que a mão forte e o braço estendido com que o Eterno, o teu Elohim, te fez sair. Assim fará o Eterno, o teu Elohim, com todos os povos diante dos quais temes. Eu vou ler numa outra tradução. Sim, a mesma passagem, tá? Sim, dirás em teu coração: essas nações são numerosas. Olha só que interessante, aqui está dizendo o seguinte: talvez, na nossa tradução, talvez, aqui não, sim, dirás no teu coração, essas nações, porque já sabia, o povo é um povo problemático, né? Nós somos problemáticos, nós somos confusos, nós somos difícil, né? Nós somos, como diz por aí, né? A panela bagunçada, revirada, e para ficar arrumada, só jogando fora e fazendo outra comida. Sim, dirás em teu coração: essas nações são numerosas, mais que eu. Como poderia eu deserdá-las? Não estremeças diante delas. Memoriza, se lembre, né? O que fez Adonai, teu Elohim, a Faraó e a todo o povo do Egito. As grandes provas que teus olhos viram, os sinais, os prodígios, a mão forte, o braço estendido, pelos quais Adonai, teu Elohim, te fez sair. Assim fará Adonai, teu Elohim, a todos os povos, dos quais estremeceres de suas faces. Todos nós, irmãos, todos nós, todos, eu posso estar equivocado, mas todos nós temos exemplos na nossa vida de algum problema que foi resolvido, algum desafio enorme, gigante, que pela intervenção de Adonai, por um milagre, foi resolvido. Se a gente buscar aí na memória, no entendimento, se eu tive discernimento quando aquele problema foi resolvido, eu vou saber que foi resolvido por intermédio. Então busque na memória aí
né? Busquem na memória algum momento, algum exemplo de algo extremamente difícil que alguém passou, seja uma enfermidade, seja uma confusão, seja um desemprego que o fez ficar em necessidade em casa, eu não sei, qualquer coisa, seja uma desavença com alguém que Adonai conseguiu fazer uma intervenção a qual você se ajustou com aquela pessoa e está livre daquele problema. Busque, e quando tivermos na iminência de cometermos algum outro problema, algum outro pecado, ou passando por uma outra dificuldade, vamos lembrar daquele momento que nós já passamos por aquela dificuldade. Adonai veio, interviu e me ajudou, e quais foram as atitudes que eu fiz para que Ele viesse e ouvisse o meu clamor. É um exercício que a gente pode fazer, não é verdade? É um exercício que cada um de nós pode fazer. Se eu fico bravo com alguém, estou louco para falar um monte de verdade, mas eu estou num momento de extrema raiva, estou ali pegando fogo, e eu sei que se eu falar eu vou ofender, por que eu falo? Lembra lá atrás, em algum momento que você cometeu esse mesmo erro, ofendeu alguém porque você foi grosseiro, porque estava irritado. Eu estou dando exemplo, tá? É um dos exemplos isso. E ficou irritado e depois teve uma dificuldade enorme de se ajustar com essa pessoa, mas Adonai encontrou uma alternativa e você conseguiu se ajustar. Lembra disso, para que você vá praticando, evitando, melhorando, tendo discernimento de quando devo, que horas preciso, não preciso, e como eu devo falar, para que algum problema, nesse exemplo, não venha a acontecer. Então busque na memória, mas assim, o sino, né? Esse sinozinho, eu vou te contar, hein? Quando eu estou sentado ali, eu fico só pensando, quando eu estou lá na frente, ele perturba a nossa memória. Vocês estão ouvindo, né? Infelizmente. Mas tá bom. Mas assim como Moisés alertou o povo de Israel, nós temos que prestar muita atenção. E aí, eu gostaria de parar por aqui, conseguir chegar num ponto interessante, né? Nós ainda vamos continuar no período da tarde, às 15h30, coral, 2 horas, coral às 14 horas, a Larissa está informando. Às 15h30 nós retornaremos para o estudo, mas continuaremos, lembrem que eu vou perguntar, Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 e 26, vai ser o primeiro texto que eu vou perguntar aqui para vocês. Conto com todos aqui, que Adonai nos abençoe, e nós vamos dar sequência às 15h30, amém?